Está passando ali. Show. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Pedro. Estou no sexto período atualmente e junto com Natália, que está no oitavo período, a gente vai fazer uma breve apresentação de ensino monolike. A gente buscou fazer uma apresentação breve, mas que ao mesmo tempo consiga agregar em alguma coisa para vocês. Então, assim, para iniciar a nossa discussão, a gente trouxe esse caso, que é um caso, inclusive, real, que teve lá no Giseu, a gente conseguiu, juntamente com a doutora Mônica, um caso de há 2 anos atrás, onde a gente tem um adolescente, 19 anos, sexo feminino, solteira, ensino médio completo, natural de Extremóis e presidente de Natal. E ela veio ao PS com uma queixa de há 5 dias iniciou um quadro de odinofagia progressiva, intensa, ao ponto que ela não conseguia nem abrir a boca, ela relatava, associado à febre, sem calafrios. Ela refere ainda que o surgimento de placas purulentas na garganta no mesmo período. Há 3 dias notou o surgimento de uma íngua cervical dolorosa direita e relata ter recebido bezetacil há 2 dias sem melhora do quadro. Ao exame físico, a gente tem um paciente com estado regular, vigil, consciente, orientada no tempo e espaço, hidratada, anictérica cianótica, hipocorada uma cruz, febril, né? Ela não tinha aferido antes, e eu aferi lá no pé, estava 38,3, e com linfonodo palpável em cadeia cervical posterior direita e região submandibular direita, ambos dolorosos à palpação. Na uroscopia, eu percebi uma hiperemia palato mole, placas purulentas e forte odor em tonsilas palatinas. Abdômen, globoso, ruídos hidráulicos presentes, flácido e levemente doloroso, palpação em hipocôndrio direito. Sem alterações no cardiovascular, sem alterações também no respiratório. Na uroscopia seria algo semelhante a isso. Essa foto não é da paciente, mas seria semelhante a isso, com um caráter bem intenso de inflamação nas tonsilas e também na orofaringe. Percebo que ela está bem permeada, com a presença realmente dessa coleção purulenta em ambas as tonsilas. E assim, diante do quadro que foi apresentado bem brevemente, né, na história, o que vocês acham que assim tem de mais relevante nesse quadro? Seriam os pontos chaves que vocês destacariam? Eu não vou conseguir ver o chat, mas Jorge me passa, a Natália aí, que em relação a quais seriam os pontos chaves do quadro dela que vocês destacariam. Aqui, olha o chat. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. No exame físico ou na Dá um história? desconto. Eles estão começando os vírus agora. Vou já amenizar para o pessoal aqui. Perfeito. Hum, Pronto. É justamente isso que a gente traz para introduzir. Aqui alguns exames laboratoriais. Aí são justamente esses pontos que são importantes, como a gente vai comentar. Então, o que chama a atenção aqui é justamente só a questão de eu tenho uma leucocitose, não é as custas de neutrófilos, mas sim as custas de linfócitos, com a presença de uma linfocitose. Eu tenho realmente marcadores de dano hepático aumentados, não chegam a ser aumentados como na hepatite, que chega a aumentar 10 vezes, né, nas hepatites agudas, mas eu tenho um aumento expressivo do TGO-TGP, da fosfatase alcalina também, um PCR aumentado, um LDH também, que chamam bastante atenção com um quadro que deve ter alguma coisa hepática aí. Inclusive, ela relatava no exame físico, a gente teve uma leve dor à palpação em hipocôndrio direito. Então, assim, mas agora começando a discussão e a gente vai, aos poucos, vai voltando no caso. O que são as síndromes monolikes? E por que a gente fala da mononucleose? As síndromes monolikes, na verdade, é um conjunto de doenças que a gente percebe que tem características semelhantes, características clínicas semelhantes ao da mononucleose. Daí o nome monolike, como se fosse a mononucleose. Então, a principal representante desse pool de doenças que podem se manifestar características parecidas à mononucleose, a mononucleose claramente é a mais expressiva, corresponde a boa parte dos casos. E que doença é essa, a mononucleose?
ela é causada pelo vírus, né? O vírus Epstein-Barr, e bem importante, ela é da família dos herpes vírus, isso vai ser bem importante da gente comentar na fisiopatologia. A transmissão, algumas fontes chegam a falar de transmissão sexual, hemoderivados, claramente a gente tem, mas a mais expressiva, claramente, é a saliva, que é a famosa doença do beijo, que é bastante comentada. E quanto à questão da epidemiologia, ela acomete muito crianças. Crianças muito se infectam da mononucleose. Porém, você percebe que normalmente crianças são assintomáticas. E o grupo mais sintomático é o grupo dos adolescentes e dos adultos jovens. Isso por quê? Porque boa parte das doenças, inclusive infecciosas, depende muito da resposta inflamatória do hospedeiro. Os sintomas dependem muito da resposta inflamatória do hospedeiro. Um exemplo desse é a hepatite B. A hepatite B, fazendo aqui um paralelo, a gente desenvolve o quadro de icterícia, você vai perceber o quadro de icterícia em pessoas que são mais imunocompetentes. Uma pessoa que não tem uma imunidade tão boa, não espero que ela desenvolva a icterícia, inclusive isso é um sinal de mau prognóstico. E aqui é justamente por esse motivo que a gente tem muita infecção assintomática em crianças. Eu ainda tenho uma imunidade imatura que não é suficiente para desencadear uma resposta inflamatória tão intensa ao ponto de eu ter sintomas a partir dessa resposta inflamatória, sendo mais sintomático nos adultos jovens e nos adolescentes que já têm realmente uma certa maturidade imunológica. Quanto à questão da fisiopatologia, o que a gente percebe? Eu tenho um vírus Epstein-Barr, que ele é transmitido via saliva, e ele entra justamente aqui na boca, infectando duas células principais, as células epiteliais da orofaringe e os linfócitos B, sendo ainda mais relevante a infecção nos linfócitos B. E durante esse processo infeccioso, durante a instauração do vírus e replicação dele, acontece concomitantemente dois ciclos, como foi colocado aqui, o ciclo lítico e a disseminação, que é também chamada de imortalização do vírus, é o que ele fica em latência. O ciclo lítico vai ser justamente o momento em que o vírus entra na célula e ele intensamente começa a se replicar. E ao final da formação viral, ele vai e destrói a célula. Isso vai desencadear muitos sintomas. Ele está destruindo células, além da minha resposta inflamatória que está tentando destruir as células infectadas. E quando eu falei que ele ser da família do herpesvírus é importante, eu quis dizer justamente a respeito dessa segunda parte, da parte de infecção latente, na parte de imortalização do vírus. Os vírus da família herpes, eles têm uma característica bem marcante que é, mesmo após eu curar a doença, aquela sintomatologia, a parte aguda, o indivíduo ele não se livra totalmente do vírus. O vírus ainda fica num processo de latência no corpo dele, onde ele fica meio que num processo de equilíbrio entre o hospedeiro e o vírus. O vírus fica ali dentro do linfócito B, principalmente na região dos linfonodos, onde o vírus ele não causa ruptura da célula e ele consegue evadir do sistema imune. Então, ele nem destrói a célula, nem o sistema imune consegue destruir essa célula infectada, ao ponto que o vírus fica ali latente no organismo do hospedeiro. Inclusive, é justamente a principal hipótese para o papel oncogênico do vírus Epstein-Barr, que justamente nesse fator de que ele fica latente ali, em uma desregulação imunológica do hospedeiro, eu começo a ter um predomínio intenso desse vírus, causando algumas doenças linfoproliferativas. Então, a principal via que pensa no papel oncogênico do vírus Epstein-Barr, ele pensa nessa característica justamente de latência. E a partir dessa fisiopatologia, a gente consegue entender muito bem a parte sintomatológica, onde a mononucleose ela é muito marcada por essa tríade: a febre, a faringite e a adenopatia. É a tríade clássica da mononucleose, onde eu vou ter em boa parte dos casos. A febre, a gente sabe, é um marcador sistêmico de uma doença inflamatória, manifestando nas mais diversas doenças infecciosas. Raramente, sem febre, a gente tem uma doença infecciosa. A faringite é pelo aquilo que eu já falei. Eu tanto tenho o vírus destruindo as células da orofaringe, ali pelo aquele ciclo lítico, como também eu tenho uma resposta imunológica contra as células infectadas. Então, eu vou ter destruição tanto de células infectadas como de células normais, causando realmente essa dor que é bem expressiva, é uma faringite bem expressiva, como até foi falado no caso, ela não conseguia nem sequer abrir a boca. E a adenopatia. A adenopatia ela vem por dois motivos. Tanto pelo caráter hiperreativo, os linfonodos eles precisam reagir para conseguir combater o vírus, então eu preciso produzir mais linfócitos, mas ao mesmo tempo que, como é um vírus que infecta linfócitos B, ele acaba infiltrando nos linfonodos. Isso vai causar um aumento dos linfonodos,
Apesar do caso eu ter falado justamente dos linfonodos da cadeia cervical posterior e submandibular, ambos no lado direito, essa adenopatia normalmente ela é generalizada, porque eu tenho um linfócito B em tudo que é linfonodo no meu corpo. Então ele não vai infectar somente os linfócitos B que estão ali na região próxima da boca, mas o corpo inteiro. Então essa adenopatia normalmente é generalizada. Pode até ser que quando buscasse naquela paciente outros linfonodos em outras cadeias, também encontrasse. E além das manifestações, né, clássicas, como foram faladas, eu também vou encontrar outras manifestações que são bem importantes. Por exemplo, a fadiga. A fadiga é uma coisa bem marcante, porque o paciente normal, numa doença infecciosa, normalmente tem um grau de fadiga, de prostração e tudo mais. Só que na mononucleose você ainda tem relatos de pacientes que depois que se curam da fase aguda, eles demoram ainda um certo tempo, ali meses, para conseguir recuperar 100% da sua capacidade funcional de como era antes da doença. Outra coisa marcante é a esplenomegalia, que a gente encontra em 50% dos casos. E a esplenomegalia é a mesma ideia do linfonodo. Ele tanto vai se caracterizar pelo caráter reativo do baço, como também pelo infiltrado de células que eu vou ter infectadas também no baço, dando esse caráter de esplenomegalia. Outro ponto que chama a atenção é a hepatomegalia. Eu já vou roubar um pouco do que a Natália vai falar, mas é porque vem ao caso aqui, que é o fato de que, assim, esse aumento hepático não é um aumento tão expressivo, por exemplo, como é o caso de uma leishmaniose visceral. Esse aumento é um aumento sutil devido a um caráter inflamatório do fígado. Se a gente voltar lá no caso, eu tinha um aumento de TGO e TGP bastante expressivo, de fosfatase alcalina. Isso se deve porque células infectadas também infiltram ali nas proximidades da veia porta, e o meu sistema imune, tentando combater essas células infectadas, acabam destruindo células sadias do fígado. E aí isso acaba aumentando os marcadores de dano hepático, como a gente viu o aumento de TGO e TGP. Não é um vírus hepatotrópico que vai causar o extremo dano, mas eu tenho essa elevação marcante. E outra coisa que chama bastante atenção é o exantema. O exantema, ele chama atenção porque ele pode aparecer, ele não tende a aparecer tanto, a nossa paciente ela não tinha esse exantema naturalmente, só que o exantema ele ganha bastante destaque nesse tipo de paciente do caso, que é o caso de quê? Quando você vê um paciente com febre, faringite, adenomegalia e placas purulentas nas tonsilas palatinas, você logo de cara pensa que é uma faringite streptocócica. E a gente tem aquela cultura de achar que se tem pus é bacteriano. Então, tem como principal hipótese a faringite streptocócica e acaba sendo tratado como tal, como foi o caso da paciente. Ela foi tratada com bezetacil, porque a primeira hipótese era de ser uma faringite streptocócica, mas você até percebe que foi sem melhora do quadro. E é justamente nessa situação, onde, pensando em faringite streptocócica, eu uso beta-lactâmicos, que por um mecanismo ainda não muito claro, provavelmente é por cruzamento entre a resposta imune contra o vírus contra e substâncias presentes nos beta-lactâmicos, que fazem com que eu desenvolva um exantema em virtude da administração dos beta-lactâmicos, principalmente quando é administrada amoxicilina e ampicilina. Então, por isso que ganha bastante destaque o exantema, principalmente quando se pensa na faringite streptocócica, que na verdade não é. Oi. Pronto. Eu acredito que dá, porque assim, essa paciente ela tinha vários exames físicos diferentes. Então, em Natália a gente selecionou realmente que dava. Eu devia até ter botado que tem um dos exames físicos feitos porque ela foi internada. Ela acabou sendo internada. A gente não sabe o porquê exatamente, mas ela acabou sendo internada por causa dessa mononucleose, que inicialmente não tinha diagnóstico, foi diagnosticar só depois, fizeram os testes, como a Natália vai falar da questão do diagnóstico. Mas, assim, é possível palpar. Não é uma hepatomegalia tão expressiva, mas é suficiente para conseguir ser palpável. Sim, é. Assim, Inclusive, a mononucleose, eu acho que do que eu estava lendo, é mais destacada a questão da esplenomegalia do que a hepatomegalia em si. sim. Assim como na esplenomegalia é só 50% dos casos, a hepatomegalia é ainda menos. Eu não sei a exata porcentagem, mas é ainda menos que a esplenomegalia. Mas quando tende a acontecer, acredito muito que seja, inclusive, palpável. É isso.
Gente, geralmente o que a gente vê na mononucleose é esplenomegalia, tá? A grande maioria dos pacientes tem esplenomegalia em algum grau, tá? O fígado palpável é um pouco mais difícil, mas principalmente quando tem alteração de transaminases importante, em geral a gente consegue palpar o fígado também, tá? Perfeito, pessoal. Agora a Natália vai dar seguimento, vou desligar aqui meu microfone. Bom, gente, dando continuidade à apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da mononucleose infecciosa. Como o Pedro expôs muito bem, a gente tem a relação da história clínica, que é muito importante, porém a gente viu que ela faz parte de uma síndrome, a síndrome monolike. Então, a gente tem outras doenças que têm uma clínica bem parecida com aquela tríade, e que muitas vezes nós vamos precisar da ajuda dos exames laboratoriais para chegar a esse diagnóstico. Quando a gente faz um hemograma, como até no nosso caso a gente mostrou no início, a gente pode observar achados como aumento das enzimas hepáticas, a gente pode ter uma neutropenia com leve desvio à esquerda, porém tem um achado que é o principal que eu queria perguntar a vocês, que está faltando aí no meio, qual é o achado mais característico do nosso hemograma, principalmente na questão do leucograma, o perfil da mononucleose infecciosa, alguém pode dizer? Pronto, exatamente. E a questão dos linfócitos atípicos, ela também, pode passar, Pedro, também, ela é característica, não só os linfócitos atípicos em si, mas tem a leucocitose com linfocitose também, geralmente. E, normalmente, esses linfócitos atípicos, eles são mais do que 10%, principalmente quando eles estão ali, são bem mais elevados, então de 40%, fica muito sugestivo de ser uma mononucleose infecciosa. Pode passar. De ser uma causada por Epstein-Barr, né? Porque nos outros vírus que fazem diagnóstico diferencial, eles podem fazer linfocitose ou linfopenia, mas linfócitos atípicos é uma coisa muito característica do Epstein-Barr, né? Então, isso realmente chama muita atenção, uma coisa que a gente tem que procurar e que vai fazer a gente pensar mais em Epstein-Barr, como a Natália falou, do que nos outros diagnósticos. Que, inclusive, até adiantando, já que a professora colocou em pauta, tem outras infecções também que você pode encontrar, essa atipia dos linfócitos, mas que não é tão característico, não é tão prevalente, como é no caso do Epstein-Barr. E, sim, e aí o outro caminho que a gente tem que seguir, agora com exames mais específicos, vai ser a gente pesquisar esses anticorpos, né? E aí é onde entra a pesquisa dos anticorpos heterófilos. Eles não são patognomônicos da mononucleose infecciosa por Epstein-Barr, inclusive até das outras de outras síndromes monolike você pode encontrar um pouco dele, mas ele é um exame que tende a não positivar em crianças. Então, normalmente em crianças a gente não faz essa pesquisa de anticorpos heterófilos, e também quando a gente faz essa pesquisa 2 vezes com negativo, a gente vai partir para uma pesquisa de anticorpos mais específicos, que são o anti-VCA, que ele é um anticorpo contra o antígeno do capsídeo viral. Esse anticorpo, ele é de infecção de fase aguda, que tenta subir a mais ou menos segunda, terceira semana, e a gente também pode trabalhar também com outros anticorpos, que são esse anti-EBNA, que ele é um antígeno que é um antígeno nuclear do vírus, e esse anti-EA, que ele é do antígeno precoce. Eles são anticorpos já de fase mais crônica da doença, né, na verdade, já são de classe IgG, que é bom para avaliar se já houve infecção prévia, ou mesmo reativação do vírus, né, porque, como o Pedro falou, ele tem esse potencial de ficar latente no corpo e sofrer reativações no corpo. Pode passar. Bom, e agora uma questão que eu tenho para vocês. Qual é a medicação que a gente usa para tratar a mononucleose infecciosa pelo Epstein-Barr vírus? Ou não usa? Pronto. Joguei uma armadilha aí para ver se alguém cairia. Mas é exatamente isso, como o Jorge já se manifestou. Pronto, a amoxicilina é o que o pessoal vai usar, né, de cara. Vamos até no diagnóstico diferencial, e como o Pedro já comentou, né? Pelo amor de Deus, Jorge, amoxicilina não, nem dá essa sugestão.
questão aqui. Amoxicilina, se você quer fazer o teste diagnóstico, né? Você dá a amoxicilina, se fizer o rash, depois aí você confirma que era mononucleose. Então, eu tô com a câmera desligada aqui, desculpa, gente. A amoxicilina você dá, você quer confirmar o diagnóstico. Você suspeita que é mononucleose, aí faz a amoxicilina ou benzetacil e espera o rash aparecer para confirmar que era mononucleose. Só se for para isso, senão não é para dar, não. Pelo menos isso, né? Dar uma ajuda depois para ver que a pessoa não falhou, né, um pouco na investigação. Mas é isso, pronto. De fato, a gente não precisa dar uma medicação específica. O tratamento é basicamente o quê? Esse paciente tem que ficar em repouso. E em repouso, assim, realmente evitar fazer atividades e ter impactos, principalmente se ele tiver uma esplenomegalia, porque isso traz um risco de ruptura do baço. Quase não saiu. Isso traz um risco de ruptura do baço, sendo até uma das principais complicações da mononucleose infecciosa. E com parte da medicação a gente pode fazer uso sim, mas serão sintomáticos. A gente tem que lembrar que esse paciente, ele tem muita dor, né, tem dor na garganta, pode fazer assim uma analgesia, a febre dele a gente pode controlar assim com antitérmicos. A depender da gravidade desse quadro, a gente pode manter ele internado em observação, fazer soro, e mesmo até investigar as outras doenças, né, as outras síndromes, caso ainda não confirmado com o nosso exame sorológico. E aí também pode ser feito uso de corticoide, mas não em fase aguda da doença, são mais situações específicas em que a gente pode encontrar, por exemplo, sei lá, anemia hemolítica, uma obstrução de vias aéreas superiores por hipertrofia das tonsilas. Aí sim, aí vale ao médico avaliar se ele vai fazer uso de corticoide ou não. Pode passar. Pronto, e aqui a gente entra um pouco assim, vou falar de uma forma mais ampla, mais rápida até, com questão as principais doenças que estão relacionadas com a síndrome monolike. A gente tem uma diversidade muito grande, porém eu queria destacar aqui principalmente esses três, que é a questão da citomegalovírus, a toxoplasmose e infecção aguda pelo HIV. Citomegalovírus, a gente tem que lembrar, né, que ele também é o epivírus humano 5, né, o HHV5, e ele é o segundo principal agente causador da mononucleose infecciosa, né? A gente vai ter essa história de contato, de transmissão por secreções das pessoas, seja xixi, seja fezes, salivas, até o leite materno também pode ter a transmissão, e a gente tem também a preocupação com a infecção congênita. Normalmente esses bebês, eles não nascem sintomáticos, mas quando nasce, às vezes por volta de uns 10% dessas crianças, pode ter algumas complicações, como uma pequena idade gestacional, aliás, o peso pequeno, né, para a idade gestacional, ter microcefalia, calcificações intracranianas e situações mais graves, né. Tem uma clínica bem semelhante, claro, né, como faz parte desse sistema das síndromes monolike. Só que a gente tem uma diferença que essa faringite, essa odinofagia que esse paciente sente, e as adenomegalias, elas não são tão expressivas, não são tão intensas como é no caso do Epstein-Barr. E a gente pode perceber também que a gente pode acabar tendo complicações também mais graves, envolvendo encefalite mesmo, ou até pneumonias. E no exame laboratorial, assim, a gente pode perceber, como falei, essa questão dos leucócitos com a linfocitose atípica, mas também não é muito prevalente, e a gente vai fazer esse diagnóstico dele através da pesquisa do anticorpo do IgM para citomegalovírus, ou então uma coisa que a gente pode fazer é um comparativo, se a gente tiver um exame anterior de pelo menos 2 ou 4 semanas no intervalo, de ver se houve um aumento na titulação do anticorpo IgG, específico para CMV. Então, um aumento de 4 vezes ou mais nesse intervalo. Se isso acontecer, isso pode ser sugestivo, sim, de uma infecção pelo citomegalovírus. E aí também a gente tem a toxoplasmose, né, por causa da toxoplasma gondii, que a gente sabe que a principal via ali de infecção é as fezes do gato, ou questão mesmo de contaminação dos alimentos, da água que as pessoas vão consumir. Aqui a gente não tem um costume de comer carne de gato, né, assim, acredita-se, mas também pode ser transmitido pela a carne crua.
E também nós temos a infecção congênita, né, que inclusive faz parte da nossa investigação no pré-natal. E é muito importante a gente descobrir isso, porque a toxoplasmose pode trazer até risco mesmo de aborto para essa criança, e também ela tem uma importante situação para o quadro de imunocomprometidos, né, que a gente conhece até a neurotoxoplasmose. Então, tipo, é uma doença que a gente precisa ficar atento, que normalmente também as pessoas que se infectam com ela também não vão manifestar a doença, a maioria é assintomática, ninguém manifesta nada, mas quando manifesta em fase aguda, é semelhante a uma síndrome monoleque. E a gente também tem essa infecção aguda, né, pelo HIV, que a gente sabe que a primeira fase da infecção, até estabelecer a carga viral, que é mais ou menos uns 13 meses, durante essa infecção aguda, a gente pode detectar, de certa forma, uma carga viral desse vírus, do HIV, e detecção dos anticorpos só acontecem mais depois mesmo, desse período. O diferencial dessa suspeita clínica que a gente vai ter é essa história de paciente ter fatores de risco de exposição do HIV, né? Por exemplo, relações sexuais desprotegidas ultimamente, não ter parceiro fixo, algum acidente de trabalho, ou mesmo o uso de drogas injetáveis, né? Que aí a gente vai seguir com aquele tratamento baseado na terapia antirretroviral, e a depender da carga desse paciente, nós vamos também fazer profilaxias para as doenças oportunistas, né? Seja quimioprofilaxias ou mesmo imunizações associadas, né? E aí, como o Pedro bem falou, temos essa questão da faringite bacteriana. Ela é o principal diagnóstico diferencial até da mononucleose infecciosa, principalmente nas crianças, mas, assim, eu via muito que eles não enquadram ela como uma monoleque. Inclusive, o professor me corrige se eu estiver errado, porque ele não completa essa tríade da monoleque pela questão de não apresentar essa linfadenopatia, que tem esse caráter mais generalizado, que nem sempre também, né, é necessário ter a linfadenopatia generalizada. Às vezes a gente só encontra cervical posterior, pelo menos na mononucleose pelo Epstein-Barr vírus. A gente até uma melhora desse quadro, né, realmente, com o uso da amoxicilina, e também a gente não ia perceber essa elevação de transaminases. A gente, quando fosse fazer a pesquisa, né, do antígeno para diagnosticar, ia dar lá dizendo positivo para o estrepto, possivelmente, porque seria o mais semelhante, seria a faringite bacteriana pelo Streptococcus. E aí também uma coisa agora que eu queria, assim, só para ver mais um pouco, pessoal, lembrar das memórias aí, se vocês sabem dizer outras causas que também fazem parte da síndrome monoleque, dizer outros diagnósticos além desses, só para a gente completar um pouco. Uhum. Faz sim. É um diagnóstico diferencial também. Exatamente. Alguém dá mais aí? Mais opções? Sífilis não costuma dar faringoamidalite, né? Seria a única coisa que não teria, mas pode fazer adenomegalia, pode fazer rash, pode fazer hepatosplenomegalia, pode dar febre, o resto tudo pode, né? Mas não costuma fazer faringoamidalite. Costumo pensar em outras... Vai, professor, pode falar. Não, peraí que... Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, professora, está tranquilo. Meu microfone está dando problema, que eu já estou no celular que o computador resolveu não funcionar bem na hora da reunião, mas tudo bem, vai dar certo. Essa paciente, até para complementar aí o caso dos meninos, na verdade ela internou pela odinofagia, pela dor, pela dificuldade de deglutição. Ela não estava conseguindo se alimentar, tal edema e a dor que ela estava sentindo por causa do aumento das amígdalas e da inflamação que ela estava. Então, ela ficou internada por causa disso, né? Ela chegou desidratada e com muita dificuldade para se alimentar, e aí por isso que ela ficou internada, ficou fazendo hidratação endovenosa.
E eu acho que ela chegou a usar corticoide por um período curto também para tentar melhorar essa inflamação. Areto me passou mais ou menos o caso dela, foi ele que fez a internação. Só voltando um pouquinho na questão dos diagnósticos diferenciais, eu acho que os mais importantes são esses que Natália falou mesmo, né? Sempre citomegalovírus vai ser uma hipótese importante, porque a via de transmissão é a mesma, e também é um vírus muito frequente no nosso meio, então se a gente fizer sorologia na população adulta, a grande maioria tem anticorpos para citomegalovírus. Mas a gente tem que lembrar sempre também da infecção aguda pelo HIV, tá? É uma paciente, nesse caso, de 19 anos, então essa poderia ser uma hipótese com certeza, né? Tem que ser investigado. Nesse caso, quando a gente suspeita de infecção aguda pelo HIV, o quadro é exatamente o mesmo. Eu posso ter a faringoamidalite bem marcada também, no caso do HIV. E aí o exame que a gente pede para fazer esse diagnóstico é a carga viral, porque os sintomas de síndrome retroviral aguda que fazem o diagnóstico diferencial, eles acontecem geralmente de 2 a 3 semanas após o contágio. Então, nesse período, eu posso não ter ainda ELISA e imunoblote positivos, mas eu tenho carga viral do HIV, em geral, em valores bem altos, e é isso que faz, inclusive, o paciente ficar sintomático, né? É o fato do organismo estar montando resposta imune baseada em CD8 diante de uma alta carga de vírus. Então, esse é o exame que a gente usa para fazer diagnóstico. A gente solicita uma carga viral do HIV. E esse seria o momento ideal para se fazer diagnóstico da infecção pelo HIV, porque eu iniciando a terapia antirretroviral nesse momento, eu consigo diminuir o tamanho dos reservatórios que esse paciente vai formar. Eu vou fazer com que menos vírus circule no organismo e com que menos vírus infecte linfócito T de memória, isso vai formar um reservatório menor. Teoricamente, esses pacientes no futuro são os que vão ter uma maior chance de cura, né? Independente do tratamento que a gente for utilizar. Então, esse é sempre um diagnóstico que a gente tem que pensar. Jovem, adulto jovem, adolescente. Em geral, a transmissão do Epstein-Barr, ela pode ser por contato com saliva, mas ela é muito transmissão sexual também. Então, em geral, são jovens que estão iniciando vida sexual e que eles podem pegar Epstein-Barr e podem pegar HIV também. A gente sempre tem que pensar nesses dois, tá? E a toxoplasmose também é muito frequente no nosso meio, então também é uma infecção que a gente precisa ver e precisa descartar, tá? Em relação, só voltando lá um pouquinho, em relação ao diagnóstico da mononucleose por Epstein-Barr, o que a gente tem feito hoje em dia? Geralmente, a gente pede sorologia IgG e IgM. Já pede para Epstein-Barr e pede para citomegalovírus, né, para toxoplasmose e sorologia para HIV. Geralmente são esses exames que a gente acaba usando. A gente pode usar o monoteste, que é a pesquisa dos anticorpos heterófilos, mas em geral a gente vai para sorologias mesmo. O que acontece em alguns lugares é que às vezes o monoteste fica pronto mais rápido, a sorologia vai demorar 1 dia ou 2 para ficar pronto, você está num pronto-socorro, às vezes o monoteste fica pronto no mesmo dia. Então, quando a gente tem essa suspeita maior, a gente pode usar esse exame por ele ser mais rápido, né? Por ele ficar pronto mais rápido. Ou faz, como o Jorge tinha falado, prescreve amoxicilina, faz o teste para ver se o paciente vai voltar com rash, né? Isso é brincadeira, né, gente? Não levem isso a sério, mas muitas vezes acaba acontecendo isso. Você olha, acha que é uma faringoamidalite bacteriana, prescreve o antibiótico e aí no dia seguinte o paciente volta. Isso acontece muito em posto de saúde, com o rash. Aí, foi alergia à amoxicilina. Não, provavelmente é uma mononucleose que você não viu e tratou como se fosse faringoamidalite. Qual é a principal diferença entre a faringoamidalite bacteriana e a mononucleose infecciosa? A mononucleose tem muito mais sintomas sistêmicos. A faringoamidalite bacteriana, ela em geral é bem localizada, é uma dor localizada, é adenomegalia só na região cervical. O paciente tem febre, mas ele não tem uma astenia tão marcada, ele não tem hepatosplenomegalia, ele não tem linfonodos em outras cadeias que não sejam
a cadeia da região cervical, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que prestar atenção e avaliar bem no exame físico quando estiver diante de um paciente que nem esse. Inclusive, até no caso do paciente, quando a gente foi vendo assim, acho que já estava no 7º dia de internação hospitalar, ainda tinha lá dizendo que estava aguardando sorologias pro CMV, pro Epstein-Barr, a carga viral, assim, tipo, ela ficou realmente só internada, acompanhando, né, para essa situação do estado dela, que já estava mais sério, que inclusive até, diga-se de passagem, assim, a internação, né, no paciente, no caso suspeito de mononucleose infecciosa, a gente não precisa isolar esse paciente, a transmissão não é por gotículas, não é por aerossóis, a gente pode manter ele internado em outros leitos, deixa eu só fechar. Pronto. A gente pode manter ele internado normal, dando essa terapia de suporte para ela, que foi até realmente como a senhora falou, foi o caso dela, né? Mas assim, eu acho que ela saiu e não tinha chegado esses resultados, eu acho que só confirmou depois que era o caso dela, era realmente por Epstein-Barr, né? Foi justamente, Natália. Ela fez, inclusive, em outro laboratório, foi um laboratório privado, inclusive, ela fez, só depois que ela saiu da internação. Pronto, exatamente. E aí, acho que o que tinha falado, a doutora Mônica completou, mas assim, só para adicionar também um pouco aqui a vocês, aquela questão que eu fiz sobre outras possibilidades de doença que fazem parte que podem desencadear uma síndrome monolike. A gente tem a questão da leptospirose, hepatites virais, tanto A, B, a gente pode encontrar também em linfomas, a gente pode até mesmo com um caso de reação a algumas medicações, leucemia aguda, adenovírus, rubéola, sarampo, se eu não me engano, também. E por aí vai. A gente tem uma variedade bem bacana, assim, principalmente tratando de vírus, né? E por último, assim, esse foi um fluxogramazinho que eu achei num artigo, que eu acho que ele ajuda a gente a pensar um pouquinho em como conduzir. A doutora Mônica pode até depois complementar um pouco como é feito até na prática isso. Mas chegou aquele paciente com essa história de uma febre elevada, tá com uma faringite aí incomodando, muito intensa, tem essa linfadenopatia, seja, sei lá, cervical posterior, seja um aspecto mais generalizado, a gente vai fazer o quê? A gente vai solicitar os exames laboratoriais dele. Se não vier com uma linfocitose, sem linfócitos atípicos, possivelmente não está relacionado com mononucleose infecciosa, então a gente já vai procurar outro diagnóstico. Se a gente encontra esse achado mais característico da linfocitose, com essa presença de linfócitos atípicos, a gente ainda não fecha, que é mononucleose infecciosa, pelo EBV. A gente suspeita, sim, que é uma mononucleose infecciosa, porém a gente tem que ver, essa pessoa que é uma criança, um adolescente, sem fatores de risco para infecção por HIV, a gente pensa, possivelmente é uma mononucleose infecciosa, mas se ele tem esses fatores de risco, cabe a gente também fazer uma pesquisa também mais detalhada até, né, que a gente vai solicitar aquele anticorpo do antígeno, do capsídeo viral, né, que eu não lembro se é assim, mas é o anticorpo do capsídeo viral, tanto o IgG quanto o IgM, né. Se ele tiver esse IgM positivo, ou com um teste mais específico, né, a gente vai chegar nessa conclusão da mononucleose infecciosa. Volta lá, Pedro, que tu tirou o fluxograma. E quando não em tem... Geral, Oi. Só um pouquinho, Natália. Em geral, o que os laboratórios fazem quando a gente pede Epstein-Barr, IgG e IgM já é o VCA, que é esse do capsídeo, tá? Que é o antígeno do capsídeo viral. Quando a gente quer que seja feito o eBNA, aí a gente tem que solicitar, que é aquele que é do antígeno nuclear, que ele demora mais para ativar, tá? Só para vocês saberem, quando pedirem Epstein-Barr, IgG e IgM, vocês saibam que o que os laboratórios fazem, em geral, é o VCA, que é o do antígeno do capsídeo viral. Certo. Na prática, vocês fazem a pesquisa dos anticorpos heterófilos também? Aquilo que eu estava comentando antes, né? A pesquisa dos anticorpos heterófilos é o que a gente chama de monoteste, tá? Que é um bem mais simples e que geralmente ele está disponível no pronto-socorro dos hospitais, fica pronto no mesmo dia. Ele não é um exame tão específico, ele pode ter, se não me engano, uma porcentagem de positivação quando é citomegalovírus também,
pequena, mas eu acho que pode ter essa reação cruzada. Então, ele seria assim, o primeiro exame, ele não é tão específico, mas ele já direciona bastante no diagnóstico. E ele fica pronto rápido, né? E aí a gente solicita também o IgG e IgM, mas eles vão demorar. No caso dessa paciente, ela teve alta e não recebeu o resultado do exame. Mas se a gente está num hospital privado, né, em geral vai demorar uns 2 ou 3 dias para sair o resultado ainda. Uhum. Pronto, e agora só para concluir mais esse fluxograma, obrigada, professora, pela observação. Concluindo aqui, né, se a gente tivesse IgM negativo, mais sugestivo que não seja um quadro, uma infecção aguda no momento, pelo o Epstein-Barr, pelo menos, então a gente vai partir para a pesquisa dos outros, né, a gente vai solicitar o do anti-CMV, a gente vai solicitar o do antitoxoplasma, e até mesmo também a questão da sorologia do anti-HIV, tem essa questão, né, de que pode não estar positivo. Talvez esse paciente tivesse uma infecção prévia, então por isso é importante também solicitar, mas que a gente vai fazer essa pesquisa mais pela carga viral, suspeitando de uma infecção aguda pelo HIV. E aí acho que é basicamente isso. Pode passar, Pedro. Pronto, essas foram nossas referências e queria agradecer pela atenção de todos. E aí, Jorge, tem um aviso aí, acredito. Isso mesmo, diga, Jorge, fale lá. Parabéns, meninos, pela apresentação, viu? Foi ótimo. Obrigado, prof. Obrigada, gente. Não, ele é um exame de sangue, tá? Ele é um exame de sangue, geralmente. Ele é um exame bem simples, porque ele é feito com sangue de carneiro ou sangue de cavalo, em geral. E aí é um concentrado de hemácias, né, de algum desses animais, e aí você coloca o soro do paciente em contato com essas hemácias e ele aglutina as hemácias. Então, é um exame super simples, né, e super antigo, e na verdade foi um achado que os pacientes com mononucleose faziam essa aglutinação, mas não é nada específico, ele não detecta o vírus, não é nada assim tão... ele é mais ou menos como um VDRL, a gente poderia fazer essa comparação, né? O VDRL é anticorpo anticardiolipina, não é nada específico do treponema, mas a gente sabe que ele é a positiva na sífilis com títulos altos e que a gente pode usar para acompanhamento, enfim. É mais ou menos a mesma questão dos anticorpos heterófilos, tá? Então, por isso, ele é um exame que ele tem até fitinha de teste rápido, ele tem exame de papel filtro, de sangue em papel filtro, ele é um teste super simples de ser feito. E por isso que ele está disponível na maioria dos laboratórios para urgência, né? Pra você conseguir o resultado rápido. Então, ele tem essa vantagem, mas ele não, né, ele não é tão específico e ele não vai dizer com certeza absoluta que isso é Epstein-Barr, né? Ele tem uma porcentagem pequena de chance de dar positivo em outras infecções, principalmente por vírus herpes. Mas ele tem a vantagem de ser rápido, de fácil execução, né? E um teste barato. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente vai atrás de saber exatamente qual foi o vírus que causou, né, a síndrome monolike. Então, em geral, a gente pede também os anticorpos IgG e IgM para os outros vírus, para as outras causas, né, para o diagnóstico diferencial, além de fazer o monoteste, a pesquisa dos anticorpos heterófilos. Ele só tem essa vantagem dele ser mais barato, mais rápido e estar disponível com mais facilidade. O Epstein
Tem sim. O Epstein-Barr é o vírus que causa o linfoma difuso de grandes células B, que é o linfoma primário do sistema nervoso central associado à infecção pelo HIV, né? O Epstein-Barr, ele fica na célula B, né? Então, pacientes com imunidade baixa, com HIV com imunidade baixa, que tenham infecção pelo Epstein-Barr ou que façam uma infecção aguda pelo Epstein-Barr, eles podem acabar desenvolvendo esse tipo de linfoma. Eles podem fazer também outros tipos de linfoma que são associados com Epstein-Barr, que podem ter uma evolução mais grave, né? Então, ele é um vírus associado a linfoma. Tanto que uma das maneiras da gente fazer diagnóstico de linfoma de sistema nervoso central é pedir PCR para Epstein-Barr no líquor do paciente. Coleta uma amostra do líquor e faz PCR para Epstein-Barr no líquor. Então, ele pode causar doença grave, sim, embora na maioria das pessoas seja um quadro autolimitado, que a principal complicação é ruptura esplênica devido a algum esforço, algum trauma, né? Porque é uma esplenomegalia aguda, então o baço fica muito distendido, fica muito suscetível à ruptura por causa dessa distensão rápida, diferente do calazar, que o baço fica muito maior e a gente não tem esse risco tão importante, mas é porque ele cresce mais devagar, né? Aqui é uma coisa mais aguda, por isso que tem esse risco grande. Mas ele é um vírus muito associado a linfoma, né? Então, no paciente HIV, essa vai ser a principal complicação. Inclusive que é a doença definidora de AIDS, que é linfoma primário do sistema nervoso central, que é o linfoma difuso de grandes células B, que é causado pelo Epstein-Barr. Perfeito, professora. Show. Aí outra coisa que eu queria saber também é em relação à diferenciação da faringabdalite bacteriana com a síndrome de mononucleose. Assim, o quanto eu posso confiar de não passar um antibiótico nesses casos que o paciente chega com faringabdalite, febre e linfodonomegalia cervical? Eu posso pensar, o paciente não tem esplenomegalia, então não é EBV. Eu posso pensar dessa forma? Não, na verdade, o que a gente usa na prática para diferenciar os dois quadros é o hemograma. Uma faringoamidalite streptocócica, o paciente vai ter leucocitose com desvio à esquerda. Ele vai ter bastões, ele vai ter predomínio de neutrófilos segmentados no hemograma. Se ele não tiver isso, se ele tiver leucocitose com linfocitose, aí eu não vou pensar que isso é bacteriano. Né? Então, o que a gente usa nesses casos muito para diferenciar é o hemograma, ou então a gente pede pesquisa de antígeno streptocócico no swab de orofaringe. Né? Se tiver disponível, também é interessante a gente fazer. Porque também eu não tratar uma faringoamidalite streptocócica, se for um paciente mais jovem, isso pode trazer complicações para ele também. Né? Então, é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Perfeito, era essa mesmo a minha dúvida. Se alguém tiver mais alguma observação, quiser perguntar alguma coisa, aproveite. Esse é o momento. Doutora Mônica caiu aqui. Ela acabou caindo. Então, se vocês se acharem que estão satisfeitos e quiserem encerrar, fiquem à vontade. Então, ninguém tem mais dúvida, pessoal? Queria agradecer pela presença de cada um. E é isso. Tenha uma boa noite. Agradecer também a professora Mônica, que acabou de voltar também. Que eu perturbei um bocadinho ela atrás do caso, para conseguir esse caso, para poder deixar mais dinâmica a apresentação. Mas deu certo. Desculpa, a gente já apertei no... Não surgiu mais dúvidas aqui não, aparentemente. A gente queria agradecer muito por ter aceitado participar da nossa discussão e por ter ajudado, né? No caso, como o Pedro falou aqui, perturbamos muito aí para conseguir. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, foi ótimo. Sempre que possível, né, até para o resto do pessoal que ainda vai apresentar aqui na Linfec, tentem ver algum caso que seja nosso, né, ou do UOL, ou lá do Giselda, ou até às vezes vocês têm algum caso de um parente, um amigo,
né, alguém da família que teve alguma doença infecciosa que vocês acham interessante trazer para discussão, que eu acho que fica mais rico do que a gente pegar caso de relato da literatura, tá? Às vezes não tem paciência, né? Mas se vocês puderem, eu acho que sempre fica mais interessante. E parabéns aí pela apresentação, foi ótimo, acho que deu para a gente fazer uma boa discussão. E essa é uma infecção que a gente vê muito, muito na prática clínica, né? Então, qualquer pessoa que se formar em medicina e for trabalhar num pronto-socorro particular, numa UPA, numa UBS, vai se deparar pelo menos uma vez na vida, provavelmente muitas vezes na vida, com casos de mononucleose. Então, é bem importante que todo mundo saiba, né, como indicar e como fazer diagnóstico direitinho. Sim, e nos vemos semana que vem, né, Jorge? É quarta ou quinta-feira, afinal, agora fiquei confusa. É quinta-feira, Jorge. Aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.